Graça e a paz, amigos todos aqui da cidade de Goiânia, aqui diretamente da Praça do Avião, diante dessas árvores lindas e maravilhosas que Deus criou e fez. Vamos falar um pouco hoje sobre a Igreja de Filadélfia. Em poucas palavras, será uma síntese para a nossa reflexão. A Igreja de Filadélfia significa amor fraternal. Amados amigos e irmãos, a Igreja de Filadélfia, antes de tudo começar, eu quero dizer que é a igreja que vai reinar com Cristo durante o milênio na Terra, porque ela não sofreu nenhuma censura. É um modelo como um todo, não só um conjunto de pessoas, mas todos que representavam a Igreja de Filadélfia ali na igreja primitiva, naquele primeiro século, eles foram vencedores. O Senhor está tecendo elogio para elas, assim também como a igreja de Esmirna, que é a igreja sofredora, que está nos países, como eu falei, perseguidos muçulmanos, e nos países comunistas, onde hoje, para os irmãos terem a ideia, mais de 20 pessoas cristãs são mortas no mundo todo hoje, por causa do Evangelho de Cristo. Então a igreja de Esmirna no século XXI seria essas que estão localizadas nesses países fechados, esses países comunistas, como a China, como os países muçulmanos. Agora a igreja de Filadélfia, o Senhor se apresenta como aquele que é santo e verdadeiro. Somente Deus, ele tem esses atributos. Para quem diz que Jesus não é Deus, então isso aqui fica difícil de ser contestado, no caso, pelos testemunhos de Jeová, porque atributo santo e verdadeiro são atributos divinos atribuídos a Deus, o Pai, e o Senhor está atribuindo assim como aquele que é santo e verdadeiro. Por que estava se apresentando como santo e verdadeiro? Porque estava diante de uma igreja que era o seu reflexo, uma igreja que era verdadeira, que era pura, tinha se santificado em Cristo, não tinha se contaminado com o mundo, estava pregando o Evangelho, tendo pouca força, não negou o nome do Senhor. Então o Senhor estava tecendo um elogio para ela. Certo, amados irmãos? E o Senhor ainda diz mais: eu sou aquele que tem uma chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e que também ninguém poderá abrir. O Senhor está se reportando essa mensagem para a igreja de Esmirna, exatamente Isaías 22, quando ele apareceu para o rei aqui e disse: olha, que coloque sobre os teus ombros a chave de Davi. Tu abrirás esta porta da minha igreja no templo de Jerusalém, abrirá esta porta e ninguém poderá fechar. Só tu fecharás, ninguém mais poderá abrir. Então o Senhor deu uma autoridade ao rei Eliaquim. Exatamente isso, amigos. Então o Senhor agora está se apresentando como aquele que tinha dado a chave ao rei Eliaquim, que a chave estava em suas mãos, e ele estava dando esse legado para a igreja de Filadélfia. Coloco sobre vocês, meus filhos fiéis, que amam mutuamente, a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Então vocês podem pregar à vontade aqui na cidade de Filadélfia, que ninguém fechará esta porta, nem Satanás, nem os judeus. Aliás, os judeus, a sinagoga de Satanás, estava perseguindo também a igreja de Filadélfia, e o Senhor diz: ainda mais, vou colocá-la a teus pés, para que te adorem e saibam que eu te amo. Então esses judaizantes da sinagoga de Satanás, eles foram repreendidos, eles foram envergonhados, e eles tiveram que se prostrar diante daquela igreja que estava vencendo. Nada eles puderam fazer contra, nada. Eu acredito que aquela comunidade da cidade de Filadélfia tinha aqueles irmãos de Filadélfia com muita estima, com muito amor. Eu creio que o Evangelho de Cristo estava sendo bem abraçado, bem aceito, porque havia testemunho na parte dos irmãos. Percebe, queridos? Então, esta é a Filadélfia. Nós temos que ser Filadélfia. O Senhor fala que todos aqueles que querem andar em Cristo Jesus, eles sofrerão maiores perseguições. O apóstolo Paulo falou. O Senhor fala além da porta aberta, o Senhor fala que ela teve pouca força e não negou o seu nome. E o Senhor fala também, eu falei também: ao vencedor coluna no templo do meu Deus. Meu Deus, conhecerá a cidade, a Nova Jerusalém do meu Deus. Então aqui existe também digamos assim, uma especulação teológica. O time de Jeová diz: porque aqui, Jesus está falando que Jesus está chamando o Pai de seu Deus. E Jesus, nós vemos também que quando Maria Madalena, Jesus ressuscitou e Maria Madalena foi ao túmulo, o Senhor manifestou-se para ela, e ela quis tocá-lo. Ele disse: não me toques, porque eu não subi para meu Pai e nem o vosso Pai, nem o meu Deus, tampouco o vosso Deus. Percebe, irmãos? Então não tem nenhum problema em o Senhor atribuir o Pai de seu Deus. Não.
Isso não diminui em nada a divindade de Cristo. Porque quando ele ressuscitou e Tomé foi ter com ele, ressuscitado, e tocou, ele disse: Senhor meu e meu Deus. Não é, meu Senhor, fala meu Deus, fala meu Deus, fala meu Senhor, como o testemunho de Jeová disse. Não, meu Senhor e meu Deus. Então, para a igreja primitiva do primeiro século, Jesus era Senhor e o seu Deus. Óbvio, o Pai lhe deu essas prerrogativas. Porque era o Filho de Deus, era o seu próprio Filho. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Unigênito significa a mesma natureza do Pai. A palavra. Percebe, queridos? Então, e que ligação tem a igreja de Filadélfia nos dias de hoje? Todas as igrejas, elas têm características atuais, nas igrejas atuais. Existem as igrejas verdadeiras, existem as igrejas falsas, existem os pastores verdadeiros, existem os pastores falsos. Existiu na igreja primitiva, os nicolaítas tentaram entrar na igreja de Éfeso, não conseguiram, mas entraram na igreja de Pérgamo, a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, os falsos mestres. E a igreja de Tiatira entrou o espírito de Jezabel, falei na outra carta. Mas a igreja de Filadélfia, nenhum desses indivíduos, nenhum desses elementos, eles conseguiram entrar nem na igreja de Filadélfia e nem na igreja de Esmirna. São duas igrejas vencedoras, uma igreja perseguida e uma igreja amorosa, uma igreja que ama. Nós não vemos a perseguição aí na igreja de Filadélfia, porque o Senhor colocou uma porta aberta naquela cidade para que eles caíssem na graça do povo. Isso, meu irmão, é simples assim. Foi isso que aconteceu. E o Senhor está dando um modelo. Quando o Senhor... Todas as 7 cartas têm características diferentes na apresentação do Senhor. Ele se apresenta de uma forma para uma igreja e de outra forma para outra igreja. Mas existe uma apresentação que ela tem característica para as 7 igrejas, que vale para as 7 igrejas. Exatamente quando ele se apresentou na igreja de Éfeso. Ele apresentou como aquele que anda entre o meio, os 7 candelabros de ouro, e tem as 7 estrelas em suas mãos. Percebe, irmãos? Então quer dizer o seguinte, ao Senhor se apresentar essas igrejas, todas elas, os pastores sabiam que o Senhor andava entre elas. Nessas 7 igrejas o Senhor andava, e os pastores estavam em sua mão direita, eles estavam no controle de tudo, vendo o que estava acontecendo com cada um deles. O que é que eles estavam fazendo, o que é que eles estavam fazendo de errado. Você percebe? Então não vá se iludir nos dias atuais que o Senhor, ele não anda, não visita essas igrejas atuais. Não vá imaginar que ele não tenha em sua mão direita o controle de todos os líderes religiosos e vendo que cada um deles está fazendo por si só. Percebe, irmãos? Então, que representa, portanto, a igreja de Filadélfia? Então, segundo do lado histórico, os historiadores dizem que são as igrejas que surgiram do século XVII ao século XIX através de vários movimentos religiosos cristãos, como os pietistas, os morávios, os metodistas, os missionários. Daí surgiram grandes nomes como Charles Finney, Spurgeon, D.L. Moody. Esses homens varreram a Europa com o poder sobrenatural da palavra de Deus. Mas eram homens piedosos, eram homens santos, eram homens fiéis. Eram homens que não amavam o poder econômico. Eram homens que não tinham a teologia da prosperidade como a sua meta para conquistar vidas, para encher os seus templos. Não. John Wesley disse que os templos não comportavam as pessoas para ouvir John Wesley. Então ele ia em praças públicas, então milhares de pessoas iam para ouvir John Wesley por causa do poder do Espírito Santo de Deus. E ali as pessoas se convertiam, se prostravam a seus pés. Então esse foi o avivamento do século XVII ao XIX que varreu a Europa e impactou com o poder sobrenatural da palavra de Deus. Percebe? E hoje, quem nós podemos apontar como grandes avivalistas no século XXI? Não, no século XXI não vejo nenhum desses homens na igreja nos dias atuais. Nós podemos ver reflexo das igrejas de Esmirna e Filadélfia na vida das pessoas que visitam, que congregam-se em determinadas igrejas. Por quê? Como igreja, como coletivo, nós não podemos apontar aquela igreja completamente Filadélfia, aquela igreja tipo Esmirna. Não, nós vemos a fé dos irmãos
nós vemos a santificação de alguns irmãos, nós vemos a dedicação de muitos irmãos. Não podemos condenar o todo, todas as pessoas do movimento religioso hoje, por causa da teologia da prosperidade, como muitos estão fazendo, irmãos, movimentos desigrejados, que condenam todas as igrejas. Não, esse não é o caminho, irmão. Existem os pastores tradicionais, eu tiro o chapéu para eles, eles não adentraram a doutrina da teologia da prosperidade. As igrejas presbiterianas também não adentraram, não aceitaram ainda em suas igrejas a teologia da prosperidade, ou seja, substituir o reino dos céus pelo reino da terra. Muitas igrejas também, das Assembleias de Deus também, pentecostais, são conservadoras também, amam o Senhor, buscam arrebatamento, estão esperando a volta de Cristo intensamente. As irmãs, as servas de Deus estão orando, jejuando, buscando a Deus. Agora, nesse período de coronavírus, nós vamos ver aí muitos irmãos e irmãs nas ruas orando, levantando seus braços, pedindo a misericórdia de Deus. Então a igreja do Senhor de Filadélfia, a igreja de Esmirna, os fiéis, eles estão espalhados na terra, buscando a face do Senhor. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, mostrar-te-ei, irmãos, coisas grandes e ocultas que não sabes e não conheces. O Senhor, uma coisa eu digo para você hoje, amigos e irmãos: seja Filadélfia, seja Esmirna, seja a igreja fiel, seja a igreja que ama, porque a igreja que vai reinar com Cristo aqui na terra será a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. São dois modelos. E esses modelos nós vemos, que eu falei, vemos esses dois modelos, isso. A igreja de Esmirna, os irmãos perseguidos aí nos países fechados. E a igreja de Filadélfia, os irmãos que estão espalhados no meio do mundo, pregando o evangelho ainda com intensidade, não se corromperam, não buscam os seus interesses, amam ao Senhor, buscam a coroa da vitória, buscam a coroa da vida. Aliás, falando em coroa da vida, o Senhor deu por antecipação à igreja de Filadélfia a coroa da vida. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Percebe, irmãos? Então, irmão, você que é fiel, que está com a coroa do Senhor e sabe, guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Sim, o apóstolo São Paulo recebeu também essa coroa já em vida. Ele disse: acabei a carreira, guardei a fé, agora eu sei que uma coroa de vitória me aguarda na glória. Percebe, queridos? Então fica assim esta reflexão. A igreja de Filadélfia, amor fraternal, ame incondicionalmente enquanto você puder. Agora é o tempo de demonstrar quem é Filadélfia. Tempo de epidemia que atacou o mundo todo, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão passando necessidade. Então é o momento das igrejas se posicionarem como Filadélfia. Aquelas que são Filadélfia vão ter que demonstrar agora através de atitudes. Se você tem recursos, conseguiu através do evangelho, se retrate. Se você comprou jatinho de 2 milhões, de 1 milhão e tanto, sei lá, se retrate, venda, distribua com os irmãos que estão passando necessidade. Não dependa só do governo. Ajude aqueles que te fizeram enriquecer às custas do evangelho, querido pastor, porque ainda há tempo de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vocês o reino dos céus. Essa pandemia é para mostrar realmente a diferença, quem é o fiel e quem não é fiel, quem serve a Deus de verdade e quem não serve a Deus de verdade. E assim fica essa palavra de reflexão para este dia, meus queridos irmãos direto de Goiânia. Que a graça e a paz sejam com todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém.